Fala, nação, galera! Saudações rubro-negras. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flá TV Notícias. Já quero pedir a você que não é inscrito, se aí embaixo nesse botãozão tiver em vermelho para você, é porque você não é inscrito no nosso canal ainda. Peço aí, por gentileza, se inscreva, nos ajude aí, nos dê força aí para o crescimento do canal. E é claro, acione aí o sino das notificações para que o YouTube possa notificar você de nossos vídeos, das nossas lives. A gente também faz live também com muita informação, com muitas atualizações do nosso Mengão. Vamos para as notícias, vamos para as informações. Confesso para vocês que não é fácil gravar vídeo depois de uma perca de um título aí que não estava difícil para o Flamengo ganhar. É muito difícil você gravar um vídeo e falar aqui depois de um jogo onde estava na mão do Flamengo. A gente vai falar sobre esse jogo, vai falar sobre as 5 oportunidades que o Flamengo teve de ser campeão. Porém, os jogadores pipocaram, isso mesmo, pipocaram, não quiseram ser campeão. E chegou o resultado que chegou, que foi essa derrota aí para o Atlético Mineiro, e o Atlético sendo campeão da Supercopa do Brasil. Cara, a gente precisa analisar um jogo como um todo. Primeiro, o lance do primeiro gol aí, onde o Arana tem um espaço livre para poder chutar a gol, e a gente não vê o Ilharão marcando ninguém, cara. O Guilherme Arana fez vários gols de fora da área no ano de 2021 jogando pelo Atlético Mineiro, e os jogadores simplesmente deram espaço para ele chutar. Pior que o chute foi o Hugo Neneca rebater a bola para o meio da área. Todo goleiro que vem da base, que aprende desde a base, sabe muito bem que aquela bola é para ser espalmada para o lado, para o atacante, se vier tentar fazer o gol, ficar sem ângulo. Cara, mas infelizmente o Hugo mais uma vez falhou, mais uma vez mostrou que o Flamengo precisa urgentemente contratar um goleiro. Por quê? Tira o Hugo, bota o Diego Alves vai lá e falha também. Aí volta o Hugo de novo, o Hugo falha em jogos grandes como esse. Por incrível que pareça, depois dessa falha, o Hugo agarrou muito bem. O Atlético Mineiro teve algumas oportunidades, principalmente no final do jogo, e o Hugo foi muito bem. Mas essa falha aí, como sempre, vai ficar marcada. Mais uma falha, mais uma vez, a gente perde um título por causa de falhas de jogadores, falhas individuais. O técnico Paulo Souza, perguntado na entrevista, ele fez outra pergunta: se o Hugo não foi bem na partida. Cara, o Hugo pode ter ido bem na partida depois da falha, mas teve a falha, aonde o Nacho, o pior jogador do Atlético Mineiro que estava em campo, fez um gol, cara. Fez um gol no Flamengo, e a gente iniciou a partida aí com um placar de 1-0 aí pro Atlético Mineiro. Vem o segundo tempo, o Flamengo consegue a virada com uma jogada espetacular do Arrascaeta. Arrascaeta jogou demais, joga muito. É muito difícil você ver uma partida que o Arrascaeta não jogue bem, não entre bem. Ele fez ali um lançamento do Felipe Luiz que foi muito bem na partida pro Arrascaeta, onde ele dribla, bota na frente ali o zagueiro do Atlético Mineiro, não acompanha, ele faz o cruzamento, o Bruno Henrique cabeceia, o goleiro pega e o Gabi guarda aí esse gol pro Flamengo, sendo que o Gabigol já vinha perdendo alguns gols durante esse jogo, mas conseguiu fazer o gol, colocou o Flamengo na partida. Paulo Souza, então, mexe no time, coloca o Lázaro pro jogo, e o Lázaro, na primeira arrancada dele, ele dá um passe, e o Bruno Henrique consegue fazer o gol, colocando o Flamengo na frente da partida aí com uma virada, né? Seria uma virada sensacional de 2-1. Porém, para mim, começam os erros agora, onde o técnico Paulo Souza tira o Arrascaeta. Isso mesmo, gente, ele tirou o Arrascaeta. Ele já tinha tirado o Everton Ribeiro para a entrada do Lázaro, eu concordei com essa substituição, mas ele tira o Arrascaeta, ele tira o Bruno Henrique sentiu problemas físicos, o Bruno Henrique estava voltando agora. Porém, você não tem Arrascaeta, que é batedor de pênalti, você não tem Everton Ribeiro, você não tem Bruno Henrique. Aí a galera vai pensar assim, mas entrou o Pedro, pô, entrou o Marinho, que seriam os caras que estavam no banco, queria entrar para decidir a partida. Não, eles não entraram. Isso deixou a torcida muito indignada, mas muito indignada mesmo, porque jogadores a gente tinha ali, ó, Marinho, Andreas Pereira, que bate muito bem na bola,
o Pedro, todos eles no banco de reserva, todos. O Flamengo tinha aí quase 200 milhões em jogadores no banco de reserva, aonde o senhor Paulo Souza optou por não colocar esses jogadores para o jogo. E aconteceu o que tinha que acontecer. A gente vê mais uma vez o Diego Ribas entrando no lugar do Bruno Henrique. É incrível, né? Porque a posição que o Diego Ribas joga é totalmente diferente daquilo que joga o Bruno Henrique. Bruno Henrique é um atacante. Diego Ribas é um segundo volante. Automaticamente, quando você coloca o jogador com as características do Diego Ribas, que é o volante, no time, você está chamando o adversário para cima. E foi isso que aconteceu. O Hugo fez até belas defesas ali no final, porque o Flamengo acabou tomando uma pressão do Atlético. E o Diego simplesmente não mudou, mais uma vez, não mudou nada na partida. Para mim, foi um erro do técnico Paulo Souza, onde ele falou, na entrevista ele falou que o Diego tinha características diferentes do Bruno Henrique. Cara, mas é claro que tem. Diego é volante. O Bruno Henrique é atacante, a gente tinha o Marinho, não poderia ter mexido no sistema tático do jogo e colocado o Marinho para jogar, colocado o Pedro enfiado junto com o Gabigol dentro da área, já que ia fazer um chuveirinho para dentro da área para ver se saiu um gol de cabeça. Para mim foi um erro total. O erro é todo nas costas do técnico Paulo Souza, gente. Você fazer teste no Campeonato Carioca, tudo bem. Não dá para fazer teste em uma final como essa, um jogo grande contra o Atlético Mineiro. O título até não poderia ser um título gigante, Supercopa do Brasil. Mas uma final contra o Atlético Mineiro, um adversário direto aí na briga pelos títulos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, você fazer teste, colocar Diego como um substituto do Bruno Henrique, isso não tem cabimento. Eu defendo os testes do técnico Paulo Souza no Campeonato Carioca. Eu não estou aqui pedindo, como muitos torcedores estão fazendo, a cabeça do cara, pedindo o cara pra sair, pedindo aí a saída, que a diretoria tem que mandar o cara embora. Nada disso, esse vídeo não é pra isso. Mas pro técnico Paulo Souza começar a entender. A galera às vezes vai falar assim, mas ele não conhece os jogadores. Gente, não precisa conhecer Pedro e Marinho para saber que eles têm que estar num jogo como esse, um jogo grande. Ele conhece o Diego. O Diego não é mais o Diego do Werder Bremen. Não é o Diego do Atlético de Madrid. Não é o Diego da Juventus. O Diego está com quase 37 anos. Diego não é mais o mesmo jogador de quando tinha 20 anos, gente. Não tem como você colocar Diego para um jogo desses tendo Pedro, que pode decidir uma partida, no banco. Eu falei com a galera aqui nos grupos de WhatsApp, se eu sou o Pedro, eu dou um jeito de meter o pé do Flamengo, porque não tem como você ficar no banco de reservas vendo outros jogadores que estão pior que você, até mesmo numa posição que não é a sua, entrando na partida, e você simplesmente no banco olhando um jogo como esse, um jogo grande, é um jogo pro Pedro, é um jogo pro Marinho, que são jogadores experientes. E você não vê esses caras entrando. Se eu sou o Pedro, eu particularmente pediria para sair do Flamengo, para ir para outro clube, aonde ele teria a chance de ir para uma seleção brasileira. Porque se for para ficar no Flamengo e sendo reserva de jogadores que estão piores do que ele, cara, o Gabi, quantos gols o Gabi tem perdido nas partidas aí? Tá na hora de dar um banco pro Gabi. O jogador, quando ele assina contrato, não tá escrito lá que ele vai ser titular. Então, assim, o Gabigol, ele não é maior que o Flamengo. Essa diretoria que vive passando pano aí na cabeça do jogador, cara, isso tá horrível. Ontem a torcida organizada foi cobrar no aeroporto, os caras deram uma volta na torcida organizada, como eles têm feito em contratações, e quando o Marcos Braz voltou da Europa, fez isso, não quis dar entrevista. Os caras deram uma volta na torcida organizada, os caras pegaram o carro deles e foram lá pro Ninho do Urubu. Sabe o que aconteceu quando chegou lá? Os caras dentro do ônibus, ninguém saiu para atender os torcedores. Já que o técnico Paulo Souza estava tão certo nas substituições que ele fez, por que ele não desceu do ônibus e foi dar explicações, cara? Cadê o capitão lá, o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, o próprio Gabi, que não quis bater o pênalti, o Hulk colocou a bola debaixo do braço, tomou a responsabilidade para si, foi lá e cobrou o pênalti nas alternadas. E o Gabi simplesmente tirou a responsabilidade dos seus ombros e deixou o Vitinho lá. Cara, eu não quero nem crucificar o Vitinho aqui, porque foi o único que teve coragem de pegar a bola e cobrar aquele pênalti. Gente, isso aí era pro Davi Luiz, que é um bom batedor, pro Gabigol pegar a bola, pegar a responsabilidade, ir lá e tentar fazer o gol, cara.
Agora, pro Gabi não perder o status de ídolo dele, do cara que perdeu um pênalti na final, simplesmente não falou nada, baixou a cabeça e deixou o Vitinho tomar a responsabilidade. Um cara que já é muito criticado durante o tempo que ele tá no Flamengo, mas eu não critico aqui a atitude do Vitinho. Agora, essa diretoria frouxa do Flamengo, que tem a cada dia, eu tenho falado isso nas redes sociais, a diretoria está a cada dia mais afastando os torcedores do time. Do time não desceu ninguém, nenhum jogador para dar uma explicação para a torcida organizada. Os caras apoiam quando tem que apoiar, mas eles também cobram quando tem que cobrar. O Rodolfo Landim estava lá com a parte da direção lá, fazendo reunião no hotel onde eles ficaram, mas faz reunião para quê? Não resolve nada. O Diego Rossi, que seria anunciado pelo Flamengo, o tão falado uruguaio, o Fenerbahçe fechou lá a contratação do jogador. Agora ele é jogador deles lá, 4 anos de contrato. Marcos Braz passou 10 dias na Europa junto com o Bruno Spindel e não chegou com nenhuma contratação, cara. Fica a indignação do torcedor. Paulo Souza, quarta-feira tem jogo contra o Botafogo, não vai inventar de querer escalar Diego como camisa 5, de querer inventar. Por quê? Vai morrer abraçado com os jogadores. Eu demonstro meu apoio aqui ao técnico Paulo Souza para continuar o trabalho, gente, mas não tem como ficar inventando. Não tem como ficar inventando escalação. Se tem que botar o jogador que é meio, bota no meio de campo, não bota o cara na lateral. Se tem que botar o cara na zaga, bota o cara na zaga, não bota o cara de volante. Não inventa. O Flamengo não é um time para você ficar inventando coisas. Agora, a gente espera que depois disso daí, porque isso aconteceu em 2019 com o técnico Jorge Jesus, chegou, foi eliminado da Copa do Brasil, os torcedores foram cobrar e ele foi falar com os torcedores, não fez como esses jogadores e o técnico Paulo Souza, que nem sequer não desceram do ônibus para falar com os torcedores. O técnico Jorge Jesus botou a cara para bater e foi lá conversar com os jogadores. Teve essa cobrança e depois de tudo isso aí a gente já sabe o final da história, ganhamos tudo. Então a gente espera que isso venha a se repetir agora nesse ano de 2022, mas que esses jogadores, eles tiverem que fazer uma limpa nesse elenco, com o Ilharão, Diego Ribas, René, cara, esses jogadores não servem mais para jogar no Flamengo, vai para outro time. O ciclo desses caras aí já acabou lá no time. Pênalti batido pelo Ilharão, tinha que ter vergonha, um cara que chuta a bola o dia todo, bater um pênalti daquele, cara, tinha que ter vergonha, horrível, horrível. Fica a nossa indignação aqui. É uma semana agora de clássico contra o Botafogo. Vamos esperar a definição do técnico Paulo Souza, se ele vai inventar na quarta-feira o time que ele vai colocar. Vamos esperar se vai ter anúncio de contratações aí para tentar tapar essa derrota aí para o Atlético Mineiro. Agora foi horrível, fica a minha indignação aqui. Eu acredito que é a indignação da maior parte da torcida do Flamengo. Nação, esse é o nosso vídeo mais de indignação aí com essa partida feita pelo Flamengo aí, onde perdeu, né? Perdeu pro Atlético Mineiro, perdemos o título, o Gabi pipocando ali, não querendo bater pênalti, a torcida organizada cobrando os jogadores e o técnico Paulo Souza simplesmente não colocou nem o Pedro e nem o Marinho pro jogo. Nação, esse é o nosso vídeo, essas são as nossas informações. Saudações rubro-negras.